Olá, enfermeiros e enfermeiras, sejam muito bem-vindos ao conteúdo de hoje aqui do canal YouTube Enfermagem Estratégica. E vem cá, chega de pertinho, porque eu tenho uma crítica para te fazer. Essa palavra, né, crítica, ela é tão pesada, ela mexe tanto até com os nossos órgãos internos, tira o nosso sono. Imagina então quando uma pessoa te fala que precisa repassar uma crítica e não repassa no momento, sei lá, deixa para o dia depois. Pronto, aí acabou. A gente só falta querer cortar os pulsos, né, para saber o que está sendo falado. Porque crítica é uma palavra pesada. Atualmente, né, seja na área de gestão de pessoas, coach, enfermagem, entre tantos âmbitos, a crítica ela vem sendo classificada de diferentes maneiras, né? Crítica construtiva, crítica destrutiva, crítica vazia, crítica pela crítica, entre outras questões. Mas assim, a gente precisa pensar que, de modo geral, receber uma crítica mexe muito ou pouco conosco. Porque principalmente quando envolve algo que tem o nosso empenho, a nossa expectativa e a fala parte de alguém com que a gente, né, gostaria muito que avaliasse bem o que está sendo realizado, então realmente gera esse desconforto. Eu precisei de muito tempo para conseguir ter um olhar mais maduro e mais centrado em relação às críticas. E assim, não sei se, né, para cada um acredita que é possível ver a crítica de forma mais madura, mas recomendo tentar mudar o olhar nesse sentido, porque elas vão acontecer e elas vão vir a todo e qualquer momento. A enfermagem por si só é uma profissão que é alvejada por críticas a todo momento. Se você está numa posição de líder, de referência para diferentes grupos, imagine então, né? Mesmo que não seja aquelas críticas te dita diretamente, a gente consegue perceber quando as críticas vêm pelo olhar, vêm pelo silêncio, vêm pela distância. Então, já que elas vão acontecer, é que nem conflito. A gente precisa ter a melhor estratégia para lidar com elas. E sim, é possível lidar com as críticas de uma forma mais racional. Mesmo que no primeiro momento as emoções, né, venham à flor da pele, dá aquela vontade de chorar, tranca a garganta e tudo mais, depois a gente consegue sim ter um olhar um pouco mais racional para o que ela aconteceu. Quanto mais a gente se expõe e procura nos conhecermos, né? Tipo assim, quais são as minhas reações diante de uma crítica? E também é, buscar saber mais o que está por trás de cada uma das falas, o que se tem hoje em dia, né, de como sobreviver a uma crítica, a gente vai melhorando um pouco mais essas reações, vai ficando de fato mais centrado, né, diante daquilo que vai ouvir. Pois bem, mesmo que a crítica tenha diferentes nomenclaturas e classificações, pelo que eu vejo hoje, do que vem sendo discutido, né, no ambiente de trabalho, carreira, desenvolvimento de pessoas e as minhas experiências pessoais, percebo que no final das contas tem duas questões em jogo em relação à crítica. Como que você faz a crítica e como você reage à crítica. Porque esses dois aspectos envolvem decisões. Talvez não decisões imediatas, mas decisões que a gente vai ali nutrindo ela todos os dias, ela se faz tão presente no nosso inconsciente que mesmo quando eu digo, mas eu não falei por mal, porque você não procurou saber a melhor maneira de falar por bem, ela vai se tornando uma decisão diária. Então, a forma como você critica e como você recebe a crítica diz muito mais sobre você do que sobre a outra pessoa, exatamente. O outro, eu sei que o outro incomoda, tem dia que o outro, ele faz a gente repensar, né, réu primário, repensar, né, se às vezes algumas condutas mais incisivas não seriam mais efetivas. Nos faz pensar em várias coisas que acredito que, se a gente for mencionar aqui, o YouTube derruba esse vídeo. Mas ainda assim,
para que eu possa expressar algo ao outro, tendo o entendimento que o que partir da minha boca, né, vai dizer muito mais sobre mim do que exatamente ele, eu posso sim trazer o que precisa ser dito de forma muito racional e sincera, sem perder as estribeiras. Porque daí o que seria um momento para repassar uma crítica acaba sendo um calor da emoção, algumas pessoas chamam de chilique e coisas do tipo. Porque eu saí do centro do principal, do comportamento, da situação, do fato que aconteceu de forma inadequada e vou esbravejando de uma tal maneira que eu distraio, eu tiro qual que é o centro das atenções. Ninguém nem pensa mais o que você está querendo pontuar, só fica observando o seu comportamento diante daquilo. E daí dá margem para pensar que foi chilique, né? Não é um termo adequado pensando no ambiente corporativo, mas é o que se diz por aí, né? Então, a forma como nós nos expressamos e a forma como nos reagimos, porque também eu posso reagir com chilique, né? Com críticas, diante das críticas. Então, treinar um pouco mais, se conhecer o suficiente, saber o que está de fato por trás da sua fala, do seu comportamento, dos seus pensamentos, para que daí você consiga estar um pouco mais estruturado, até mesmo para reagir a uma crítica. Tem crítica, gente, que a gente acaba fazendo como se fosse a egípcia. Não, tudo bem, eu vou repensar sobre isso que você me pontuou e, né, numa outra oportunidade podemos rever as ações. Você nem falou que a pessoa está certa, está errada, nem nada, você só trouxe ali uma primeira resposta para depois refletir com um pouco mais de cuidado. E assim, a crítica, independente se ela faz sentido ou se ela não faz sentido, eu recomendo realmente trazer uma resposta ali que te permita, né, conseguir uma pausa para refletir melhor, porque cabe sim refletir melhor. Ah, Andressa, mas a outra pessoa está equivocada. A outra pessoa não sabe que eu sou, ela não vê meu trabalho, ela não me reconhece, ela não tem o direito de falar sobre mim, então eu desconsidero a crítica dela. Ignoro a crítica dela. Não gosto de receber crítica destrutiva. Sim, não é legal, não é bom. Como eu falei, mexe até com os nossos órgãos internos. Mas vai ter um momento que precisa, sim, é como se fosse um filme, né? Reassistir o que foi dito e pensar um pouco do que está por detrás daquelas falas. Se realmente, né, mesmo que seja uma pessoa que não te respeita, não te reconhece, não conhece seu trabalho, não sabe o que a enfermagem passa, se realmente é uma crítica vazia, ela está falando aquilo porque ela não tem fundamento para dizer aquilo. Se é uma crítica que, mesmo que o outro não soube se expressar de alguma forma, tem um pouquinho a ver sim. Quantas vezes a gente acaba recebendo críticas e depois, quando para pensar um pouco melhor, até mesmo conversa com a pessoa de novo sobre o que aconteceu, você descobre que assim, você não estava errada. E o pensamento da pessoa não estava errado. O que foi que aconteceu? Falha de comunicação. Você não soube trazer a situação tal como ela é, deu margem para o outro entender do jeito que ele queria, e depois veio uma crítica, porque ele justamente não entendeu, não viu com a mesma clareza aquilo que você tentou trazer para ele. Ele te criticou por uma coisa, ele te criticou por algo e você percebeu que na verdade foi ali um detalhezinho que não ficou mesmo muito bem claro e que sim, dá para repensar. É oportunidade de melhoria, dá para rever, dá para mudar, né? Não somos obras acabadas, né? Obras já definidas. É possível melhorar, mesmo quando a gente interpreta no primeiro momento como uma crítica vazia, uma crítica pela crítica e tudo mais. E daí, assim, a própria crítica destrutiva se chama destrutiva. Se ela vai te destruir, querendo ou não, é uma escolha sua, né? Ouvir essa crítica e, né, virar aquele
aquela nuvem de lágrimas que nunca termina, aqueles lamentos infinitos, não é legal. Mesmo que a pessoa, de alguma forma, tenha dado motivos, né, para ser realmente destrutivo, deixar se abalar totalmente por essas críticas e, assim, nem colocar elas numa caixinha para depois, num outro momento, rever se realmente cabe e nem melhorar a si próprio, porque percebeu que alguma coisa fez sentido, vai te deixar num limbo, vai acabar com a sua cabeça a todo momento. Pensa por um líder, né, que está ali para conduzir outras pessoas, ser referência para outras pessoas, se toda vez que uma crítica vier, ele realmente se deixar ser destruído. Pense na sua vida em particular. Se toda vez que você vier uma crítica, você se deixar destruir. Eu não estou dizendo que seja fácil, porque eu também, assim, tem críticas que eu falo para vocês que até hoje parece que elas, vez ou outra, voltam à minha mente. Eu me lembro daquele momento, da reação e tudo mais. Mas a vida continua, o trabalho continua, você ainda está aqui, você ainda continua a sua vida. Se é para melhorar, melhore a si mesmo. Seja líder de si mesmo e melhore a si mesmo. Se é algo que não, né, que realmente você percebe que não cabe, não faz sentido, tenta entender então por que está te machucando ainda. Às vezes, né, hoje em dia se fala muito sobre a questão de temperamento, sobre situações passadas em que faz com que a gente crie reações automáticas que mesmo quando não caberia se sentir destruído, a gente se sente destruído, porque, né, volta a nossa mente, volta as nossas memórias, enfim. Ou se talvez é por uma questão de ego, eu não quero ser criticado. Se você não quer ser criticado, tenho más notícias. Talvez vai ser difícil, né, garantir essa meta. Porque a todo momento, né, é próprio do ser humano, gente, essa é uma avaliação que ela acontece a todo momento, então o nosso olhar, né, a gente é meio que calibrado para olhar algo e pensar, bom ou ruim, adequado, inadequado, gosto ou não gosto. É lógico que tem toda uma questão também de ser adulto o suficiente para ver o que que é um pensamento imediato e o que que é um julgamento de fato. Mas assim, como eu falei, às vezes a crítica não está nas palavras, mas está no olhar, no silêncio, na, na distância. Então, você vai se sentir criticado por muitas vezes. A questão é que daí você precisa voltar, né, mais racional, mais centrado. O que eu fiz ou deixei de fazer, né? Qual que é o fundamento que está por trás disso? Quais são os valores que estão por trás disso? Quais são, né, tudo aquilo que está envolvido? Fico em paz com isso ou não? Porque de verdade, eu sei que atualmente às vezes a gente acaba falando muito sim ou muito não, sendo que não é o que diz respeito aos nossos valores, ao que nós acreditamos e até mesmo não tem a ver com o que realmente é certo. A gente falou para não incomodar, para ser aceito, para não desagradar. Então, assim, faz de tudo para não ser criticado. E ainda assim, por cima, vai ter algum momento que alguém vai falar, né? Vai falar justamente o quê? Olha, a pessoa, ela vai conforme a maré. Né, ela não tem opinião própria, pronto, foi criticado da mesma maneira. Evitou de todas as formas e ainda foi criticado da mesma maneira. E se você ficar atento, se apegando a todos os detalhes também para não ser criticado, vai ser considerado chato, controlador, né, aquela pessoa, assim, que não deixa passar nada, vive em alerta porque não quer ser criticado. Então, se uma crítica te abala, é lógico que no primeiro momento a gente, né, somos humanos, corre sangue pelas veias, ok, tudo bem. Mas se é uma coisa assim, nossa, aconteceu em 1997, não consigo esquecer, reveja. Se o problema em si é a crítica ou outras questões no seu olhar em relação a críticas, não necessariamente essa que você recebeu, alguma outra que tenha ocorrido. E assim,
Tem a tal da crítica destrutiva e tem a tal da crítica construtiva. Você sabe receber críticas construtivas? Ou seja, entender que ali alguém está entender que ali está te fazendo um apontamento de uma oportunidade de melhoria e, assim, realmente parar para pensar e falar: "Poxa vida, é isso mesmo, aqui cabe algo de diferente", ou acaba levando para o coração. Mesmo quando é uma crítica que faz sentido, ainda fica: "Eu não queria que essa pessoa tivesse me criticado, eu não queria ter sido criticado, eu não queria ter ouvido aquilo, eu não queria que aquela situação tivesse acontecido". Sim, não queremos muitas coisas, mas que bom que o apontamento veio, que bom que, eh, foi esclarecido. Imagina viver no engano, achando que está tudo bem, está tudo certo e, né, ninguém nunca criticar, ninguém nunca apontar, nem nada, e viver no engano. Então a forma como cada um de nós reagimos à crítica diz muito sobre nós. E dependendo de que forma, né, como eu falei para vocês, essa reação vem à tona, os nossos os nossos membros de equipe conseguem perceber, o paciente consegue perceber, e daí assim: "Meu Deus, olha, se reage numa fúria dessa, mesmo se eu ver algo de inadequado, eu não vou falar". Fica tão triste, né, deprimido dessa maneira, sei lá, não vou nem pontuar, porque olha, né, ao invés de tentar rever a situação, acabou levando para o coração e acabou ficando ainda pior. As pessoas podem evitar de pontuar algumas questões, por conta dessa resposta exacerbada. E assim, quando acontece o contrário, quando é você que precisa então fazer essa crítica, a forma como nós realizamos a crítica também diz mais sobre nós do que sobre o outro. Quem aqui nunca recebeu aquela crítica que foi embrulhada num papel de presente, etiquetado como um conselho, e depois que a pessoa te entregou aquela bomba relógio ainda, né, terminou a frase dizendo: "Ah, mas eu falei isso pelo seu bem, tá? Não fica mal não. Eu falei isso pensando no seu melhor". Imagina se ela não quisesse te ver bem, como que ela iria então te realizar esse apontamento, né, mostrar a percepção dela. Então tem situações que se a gente não ficar atento, essa crítica tóxica vai partir de nós. Não necessariamente eu estou vendo algo de inadequado, mas como foi um conflito não resolvido na sua totalidade, ou que mesmo que houve um alinhamento, internamente eu ainda, né, não resolvi essa situação dentro de mim, acabou assim, que peguei um ranço da pessoa, então às vezes só do fato dela respirar, eu critico. E critico, assim, com a devida acidez. Talvez não faz sentido algum, mas eu vou criticar, porque daí entrou a pessoalidade, entrou no conflito interpessoal, e as críticas vão vir à tona, as críticas vão acabar vindo à tona. E mesmo quando não tem essa questão da pessoalidade, a gente também tem que saber ainda, né, como apresentar uma crítica, mesmo que eu não esteja ali para, né, tentar ser de alguma maneira tóxica, né, tentar ser não, né, porque parece que o tempo todo eu quero ser má com alguém. Mas assim, mesmo quando não tenho um desejo de diminuir a pessoa, ainda assim eu preciso pensar exatamente como trazer essa crítica. Porque dependendo da forma como eu me expressar, ao invés de eu estar pontuando um comportamento, uma situação, uma ocasião, eu posso realmente fazer com que a pessoa entenda que eu estou tendo um problema diretamente com ela, né. Então, já lidei com diversos líderes que, assim, na hora de estar fazendo um feedback, na hora de estar realmente, assim, trazendo para o profissional o que estava acontecendo, acabou se perdendo muito na fala, ou às vezes nem pensou no que falar, só foi despejando,
e no final das contas ficou parecendo que era mais algo pessoal do que uma situação pontual que poderia ser resolvido de forma muito mais fácil, de forma muito mais, eh, enfim, mais prática mesmo, né. Então, a questão da comunicação acaba pegando bastante nesse sentido. Se que aqui vocês não leram ainda sobre comunicação não violenta, recomendo. Justamente para que a gente possa saber usar as palavras da forma adequada, não ficar parecendo que é um problema entre eu e a pessoa, né, eu com aquela pessoa. E sim, eu estou informando algo que precisa ser mudado, né, precisa ser revisto, a pessoa precisa refletir, e que, assim, não significa que eu não quero nunca mais olhar para a cara dela, ou que eu, né, estou colocando rótulos dizendo que ela é isso, é irresponsável, é controladora, é, esqueci agora, insubordinada, coisas desse tipo. Então a gente também tem que saber a forma de expressar as nossas críticas. Depois fica pensando: "Nossa, eu não sei por que que a equipe tá dessa maneira tão receosa, tão, né, pé atrás, tão resistente do que eu falo". Talvez porque você pegou a crítica, embrulhou num papel bonito e na verdade entregou uma bomba atômica para a pessoa. Ao invés de você, né, aproveitar desse momento para levar ela para refletir, para repensar, ou aproveitar desse momento para primeiro ouvir da parte dela o que foi que aconteceu antes, né, porque daí é muito fácil também criticar sem ter ouvido, de fato, as partes envolvidas e ali só colocando o seu julgamento, colocando coisas do seu julgamento inicial, do que você viu ali no primeiro reflexo. Aproveitar esse momento da escuta antes de esbravejar, de trazer ali, né, uma uma fala ácida, de realmente se colocar como alguém que está interessado em resolver da melhor maneira e se for necessário apontar algo que foi visto, você vai apontar, auxiliá-lo em procurar medidas para isso e até mesmo se colocar à disposição, né, para se depois, sei lá, avaliar se o que ele mudou de fato, né, agora resolveu essa a situação que foi criticada, de fato. Então, precisa também saber se posicionar em relação a isso. E se a gente não souber lidar com críticas para nós mesmos, na hora de fazer a crítica para o outro, a gente pode se estabanar na comunicação, trocar as palavras, a comunicação verbal ser péssima, e daí o que poderia ser, né, como eu falei, um momento de construção, educação, alinhamento, se tornar um embate, um conflito, um confronto, né, um conflito que se transformou em confronto. Então, repense a crítica, o seu ponto de vista em relação à crítica, o ato de precisar criticar, precisar fazer um apontamento. E a forma como você recebe essas críticas. Enfermagem é um trabalho relacional. A todo momento é passível de críticas. Então, se elas vão acontecer, que a gente saiba então conduzi-las da melhor maneira. É isso, pessoal. Até a próxima.